Eu gostaria de começar falando sobre arrependimento. Eu gostaria de começar uma série falando sobre este assunto. Isso tem incomodado muito o meu coração, isso tem me deixado muitas vezes até a ponto de perder noites de sono pensando a respeito de salvação. As pessoas têm brincado muito com isso, com o termo salvação, ser salvo. Hoje em dia se tornou modismo ser evangélico, ser crente, eu sou evangélico, eu frequento a igreja X, eu sou do ministério tal, então eu estou salvo. Eu quero te dizer uma coisa: frequentar uma igreja, ter um ministério, fazer parte de um corpo, fazer parte de ser membro de um determinado lugar, ter funções, ter cargos, ser pastores, ser obreiros dentro do reino de Deus, isso não quer dizer nada, isso não tem nada a ver com salvação, isso não tem nada a ver com arrependimento. As pessoas, elas têm vindo para a casa de Deus e se mantendo com a mesma forma de vida, com as mesmas práticas. E quando dentro de uma igreja verdadeira, quando dentro de um ministério verdadeiro, compromissado com a palavra, compromissado com o reino, quando começa a se pregar isso, logo a igreja se esvazia. Por que a igreja se esvazia? Porque as pessoas estão acostumadas com entretenimentos, as pessoas estão acostumadas com cada dia tem que haver um pregador diferente, não gostam de ver os seus pastores pregarem, os obreiros, os trabalhadores dentro daquele aprisco trazerem a palavra do reino. Se acostumaram a ficar de um lado para o outro, trançando de um lado para o outro, procurando artistas, homens que falam bem, homens que têm uma grande oratória. Eu gostaria de te dizer que isso tem que mudar no nosso meio evangélico. Isso tem envergonhado o Senhor da glória. Eu queria te dizer uma coisa, falar sobre Daniel capítulo 5. Se você se lembra, se você conhece um pouquinho das Escrituras, este é um texto muito conhecido. Quando o rei Belsazar estava dando um banquete e ele se achava tão autossuficiente, ele se achava tão poderoso. O grande rei Belsazar. O grande reinado da Babilônia, vamos dizer assim. Eu sou intocável. Eu sou uma pessoa intocável. Mas eu gostaria de te dizer que de repente na parede do palácio começa a se escrever uma mão. E a mão diz o seguinte: Mene, 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 tekel ufarsim. A palavra estava dizendo o seguinte, estava escrito em aramaico. E Daniel foi o único que pôde traduzir essas palavras. Por quê? Foram chamados os magos, as pessoas daquela época, vamos dizer que tinha poderes sobrenaturais, poderes malignos, não o poder sobrenatural de Deus, porque quem tinha o poder sobrenatural do Deus vivo era Daniel. E Daniel foi chamado, Daniel ali deu a interpretação daquilo que Deus estava dizendo a Belsazar. Olha, você foi, Belsazar, pesado na balança, você foi achado em falta, e hoje ainda o teu reino será tirado de ti. E naquela mesma noite, a Babilônia foi invadida, o palácio foi invadido e Belsazar morreu. E a palavra de Deus nos diz que quando a sentença veio para Belsazar, toda a sua pompa de rei, toda a sua pompa do grande rei, vamos dizer assim, ou do príncipe, talvez daquela época, eu não sei, porque a história diz que Belsazar, na verdade, não era o rei, que o seu pai estava em viagem. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso foi a sentença de Deus para Belsazar. A sua grandeza, a sua glória, usando os vasos, os utensílios sagrados que haviam sido tirados de Jerusalém, do templo. Aquilo entristeceu a Deus de forma profunda. Belsazar afrontava a Deus. E nos dias atuais as pessoas têm afrontado a Deus, achando que um dia não serão pesados na balança, não serão achados em faltas. Como eu disse, o termo salvação se tornou uma palavra banal. Não, eu estou salvo, eu vou à igreja, eu frequento a igreja, eu vou ser salvo. Eu gostaria de te dizer que salvação não tem nada a ver de você frequentar cultos, de você ter funções dentro da casa de Deus. Salvação significa
quando aquela pessoa realmente, quando ela é transformada pelo Espírito de Deus, porque quem opera no homem a salvação é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu gostaria de te dizer uma coisa. Se você se acha salvo porque você frequenta uma igreja, eu gostaria de dizer que você deveria rever os seus conceitos, porque você precisa nascer de novo. E o que é novo nascimento? O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de atitude, é uma mudança radical. Se você é uma pessoa, você tem que se tornar outra. Porque quando Jesus Cristo chamou seus discípulos, ele disse assim: tome a tua cruz e siga-me. Tome a tua cruz. Muitos deles estavam fazendo coisas, uns estavam pescando, outros estavam cobrando impostos. Cada um tinha uma função, cada um tinha o seu trabalho, mas imediatamente largaram tudo e foram seguir a Cristo. O problema nos dias atuais é que as pessoas querem seguir a Cristo, mas querem ficar parada na sua zona de conforto. Eu nasci, eu fiz uma faculdade, eu estou correndo atrás dos meus sonhos, Os sonhos da pessoa se tornou mais importante do que os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus não são mais importantes. Os sonhos de Deus não pesam mais na balança. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa: Deus tem pesado a vida de muitos na balança. E muitos serão achados em falta. Naquele grande dia, quando Jesus Cristo voltar, eu quero te dizer uma coisa: a volta de Cristo está próxima. A volta de Cristo é breve. Nós estamos vivendo um tempo chamado tempo final. Eu creio plenamente na volta de Jesus Cristo. Eu creio plenamente que vivemos os últimos dias. Muitos dizem: mas ainda falta tantas coisas para acontecer. E às vezes eu fico me perguntando assim: o que ainda falta para acontecer? O que você gostaria que acontecesse na sua família, na sua casa? O que você gostaria que acontecesse na sociedade? O que de pior ainda tem para acontecer no mundo? O que você gostaria que acontecesse para que você cresce que realmente Jesus Cristo está voltando e que Jesus Cristo virá buscar uma igreja, uma noiva? Mas eu gostaria também de dizer uma coisa: se você não nasceu de novo, se você não passou pelo processo do arrependimento, do novo nascimento, você não vai morar no céu. Você não vai morar no céu. Não existe céu para quem não nasceu de novo. Céu é para quem nasceu com características celestiais, com características do céu. Porque as pessoas estão achando que vão morar no céu sendo carnais, tendo impregnada dentro delas toda a essência da terra, toda a essência do mundo. E de forma alguma entrareis no reino de Deus. Naquela mesma noite, Belsazar foi pesado na balança e foi achado em falta. E muitos de um momento para o outro serão pesados na balança e serão achados em falta. É tempo de arrependimento. É tempo de você parar e pensar: no dia de hoje, Senhor, eu quero me consertar com o Senhor. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Senhor, eu quero mudar de direção. A minha vida anda num rumo. Eu estou indo em uma direção, mas eu quero ir para outra direção. Senhor, eu quero andar em direção a Ti. É do alto que vem o teu socorro. O servo de Deus, ele olha para cima. Ele vive focado em cima. Ele se desfoca das coisas de baixo, das coisas terrenas, porque ele se concentra numa atmosfera celestial. Nós vivemos dias em que nós temos que aprender a sairmos um pouco, desfocar os nossos pés, o nosso pensamento desta terra aqui, e nos focar mais no que está em cima. Porque é lá de cima que vem o nosso socorro. Foi lá de cima, Jesus desceu do céu de glória e veio a esta terra proclamar um reino, preparar uma eternidade para aqueles que querem ir morar no céu. Se você deseja ir morar no céu, muda de atitude, muda de direção, muda a sua vida, muda a sua forma de viver. Não é vivendo como você vive, vivendo de bancarrota em bancarrota, de pecado em pecado. O apóstolo Paulo diz que um abismo chama outro abismo. Quantos cristãos têm caído de um abismo em outro abismo?
Vivem de queda em queda. Por que vivem de queda em queda? Porque nunca nasceram de novo. Como Nicodemos, quando Jesus disse para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Ei, não adiantava ele ser um grande chefe da sinagoga, não adiantava ele ser um judeu ortodoxo, não adiantava ele ser um sacerdote, não adiantava ele ser nada disso. Jesus disse, necessário é você nascer de novo, Nicodemos. Você tem que mudar de vida, você tem que mudar de direção. A sua mentalidade não condiz com a mentalidade do reino. Ou você muda a tua mentalidade e pense numa mentalidade. A sua mentalidade precisa ser uma mentalidade moldada pelo reino de Deus. Quando João Batista veio ao mundo, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava pregoando um reino celestial. E as pessoas não querem mudar, não querem tomar uma atitude com relação a isso. Elas querem viver nas mesmas práticas dentro de uma igreja. Quando se vai tocar na sua identidade, vamos dizer assim, na sua carteirinha de pastor, ou de presbítero, ou de diácono, sei lá o quê, a pessoa fica desesperada, porque ela está pega tão somente nas coisas daqui. Ela quer mostrar para o homem, ela quer mostrar, ou ela está tão enganada, ou ela está se enganando tanto, que ela acha que aquilo vai levá-la ao céu. Não, não vai levar. Nós temos que mudar de direção. A igreja precisa acordar. Jesus Cristo está voltando, estamos vivendo sim nos últimos dias. Muitos dizem que não, muitos dizem, vai acontecer isso, vai acontecer. Não. Nós estamos realmente vivendo os últimos dias. Se prepare, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. A noite de Belsazar chegou. Ei, o dia da volta de Cristo também vai chegar. Eu, com ansiedade, eu espero esse dia, porque a minha pátria é o céu, e é para lá que eu quero ir. E você, cristão verdadeiro, deveria desejar a mesma coisa. Isso deveria arder no seu coração dia e noite, porque quando nós pregamos na igreja sobre arrependimento, quando nós pregamos na igreja sobre salvação, sobre a volta de Cristo, as pessoas ficam assustadas. Por quê? Porque elas estão habituadas com a terra, elas gostam daqui, elas querem ficar aqui. E se você gosta daqui, se você se habituou aqui com a sua vida aqui, é aqui que você vai ficar. Porque Jesus vai levar para o céu uma noiva adornada. Noivo, quando vai se casar, ele não gosta de chegar no altar e ver a sua noiva toda suja. Ele não gosta de chegar no altar e ver a sua noiva toda descabelada. Ele espera encontrar no altar uma noiva totalmente adornada. Uma noiva preparada para aquele dia, uma noiva que se preparou. Será que o nosso noivo não merece um mínimo de respeito? Nós estamos vivendo um dia que as pessoas não respeitam a Jesus Cristo. Não tem um pingo de respeito pelo Senhor da glória, por aquele que morreu por você, por aquele que se fez pecado por você. Ele morreu numa cruz. Ele era santo. Ele é santo. Mas ele se tornou maldição por minha causa, por sua causa. E a desvalorização a isso vai levar muitos para o inferno. Ei, a nossa redenção se aproxima. Jesus Cristo está voltando sim. Acredite você ou não, mas a nossa redenção se aproxima. Eu creio nisto. Que o meu Salvador, que o meu Salvador há de voltar para buscar uma igreja regenerada, uma igreja santificada, uma igreja que realmente se arrependeu, que nasceu de novo, que deu uma meia volta, deixou tudo para trás e seguiu a Cristo. Porque um dia eu larguei tudo, deixei tudo para trás e segui o meu Senhor. Faça isso. Se arrependa num dia chamado hoje, porque chegará a noite, chegará o dia em que o banquete do rei Belsazar terá fim. O peso na balança é muito grande. Muitas pessoas estão sendo pesadas, estão sendo achadas totalmente em faltas com Deus, porque negligenciam a palavra arrependimento, mudança de vida, de caráter, de direção. Se eram mal pagadores, continuam mal pagadores. Muda de direção ainda hoje, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quem sabe pode ser hoje o seu último dia, a última palavra, a última mensagem que você ouve. Arrepende-te num dia chamado hoje.